O Livro dos Espíritos, introdução, primeira parte. O cepticismo, no tocante à doutrina espírita, quando não resulta de uma oposição sistemática por interesse, origina-se quase sempre do conhecimento incompleto dos fatos, o que não obsta a que alguns cortem a questão como se a conhecessem a fundo. Cada um vai dar a sua explicação, e poucos vão ser aqueles que vão querer entender. Até hoje é assim. A pessoa fala: eu tenho 20 anos de doutrina espírita. Já estudou toda a codificação? Não, eu não gosto muito de ler, não. Eu assisto aqui algumas palestras, algumas isso, algumas aquilo. Mas por que você não estuda? Por que você não procura se aprimorar? Então, todos nós passamos por situações que vai nos mostrando as dificuldades inerentes a ser espírita, as dificuldades inerentes à construção de uma manhã de luz para nós mesmos. Pode-se ter muito atilamento, muita instrução mesmo, e carecer-se de bom senso. Ter instrução do que significa que tenhamos bom senso. E Kardec era o máximo nesses apontamentos, né? E ele, com toda sua bagagem, com toda sua experiência de vidas passadas, tinha uma leitura da alma humana bem justa, uma chamada inteligência emocional e espiritual, porque ele sabia lidar com as adversidades do outro e sabia criar situações para o bem, para estabelecer padrões melhores. Ora, o primeiro indício da falta de bom senso está em crer alguém infalível a seu juízo. Muita gente também, para quem as manifestações espíritas nada mais são do que objeto de curiosidade. E aí vem as várias situações inerentes a cada pessoa. A falta de bom senso, ou então achar que ele tem um juízo infalível para todas as situações, aquela pessoa que acha que só ele é o padrão de medida para as perfeições, para a bondade. E outros vão pela curiosidade, querem simplesmente pela curiosidade. Estão ali. E outros estão lá, nem sabem por que estão. Vão porque acham confortável estar lá sentado naquela cadeira. Confiamos em que, lendo este livro, encontrarão nesses extraordinários fenômenos alguma coisa mais do que simples passatempo. Então, quem for estudar a doutrina espírita, for estudar o Livro dos Espíritos, vão encontrar alguma coisa mais do que um simples passatempo, vão encontrar alguma coisa mais para lhe trazer informações e discernimento espiritual. A ciência espírita compreende duas partes: a experimental, uma relativa às manifestações em geral, filosófica outra, relativa às manifestações inteligentes. Aquele que apenas haja observado a primeira se acha na posição de quem não conhecesse a física, senão pelas experiências recreativas, sem haver penetrado o âmago da ciência. Então, estudar a ciência é importante. Assim como ninguém vai se dizer físico simplesmente porque viu alguns experimentos, ninguém vai se dizer espíritas ou conhecedor plenamente do espiritismo porque viu alguns experimentos. E, infelizmente, está cheio de pessoas assim. A verdadeira doutrina espírita está no ensino que os espíritos deram, e os conhecimentos que esse ensino comporta são, por demais, profundos e extensos para serem adquiridos de qualquer modo, que não por um estudo perseverante feito no silêncio e no recolhimento. Então, a doutrina espírita tem que estudar, compenetrar-se daqueles assuntos, e procurar entender cada assunto e procurar vivenciar cada assunto com responsabilidade. Porque só dentro desta condição se pode observar um número infinito de fatos e particularidades que passam despercebidos ao observador superficial e firmar opinião. Se você dá só uma lida básica sem refletir sobre aquilo ali, tem uma infinidade de particularidades que vão passar despercebidas. Portanto, são 1019 perguntas e 1019 respostas, e mais algumas que tem ali pelo meio, que são subdivididas, que vai dar aí em torno de 1200. Sendo assim, tem que estudar com muita atenção para ater-se a todas aquelas informações, aprimorar-se em todas aquelas informações. Não produzisse este livro outro resultado além do de mostrar o lado sério da questão e de provar estudos nesse sentido, e rejubilaríamos por haver sido eleito
para executar uma obra em que, aliás, nenhum mérito pessoal pretendemos ter, pois que os princípios nela exarados não são de criação nossa. Ou seja, Kardec está mostrando que o único objetivo dele era mostrar o lado sério das comunicações. Portanto, ele produziu o Livro dos Espíritos. E esse é a parte que mais agrada ao seu coração. Porque do mais, pouca coisa lhe interessa. Ou seja, e aqui ele está dizendo que o mérito não é dele também, e sim dos Espíritos. Outra questão de humildade, de respeito, e que leva-nos a ter mais conscientização, a termos mais respeito por aquilo que ele fala. Compreender toda essa dinâmica é fundamental para nós entendermos que a doutrina espírita foi feita e pautada para termos condições de entendimento do que ela traz para nós, de qual é o seu objetivo, qual a nossa necessidade frente ao que estamos querendo fazer, o que estamos querendo aprender. O mérito maior de Kardec é que ele soube separar o que era dele, o que era dos espíritos, e o que era dele era pautado naquilo que os espíritos ensinavam. Ele não inventou nada, não procurou modificar nada. Logicamente que tem algumas coisinhas no meio do caminho que passou desapercebido, mas é muito pouco pelo conjunto da obra, pelo conjunto todo dos ensinamentos que trouxe para nós. E também manter-se sempre na condição daquele que serve. O tempo todo Kardec está se colocando como um servidor daquele trabalho, coordenador, responsável, e era respeitado também por isso. O mérito que apresenta cabe todo aos espíritos que o ditaram. Esperamos que dará outro resultado o de guiar os homens que desejem esclarecer-se, mostrando-lhes nestes estudos um fim grande e sublime, o do progresso individual e social, e o que lhes indicar o caminho que conduz a esse fim. Então, a doutrina espírita é para aqueles que querem estudar, aqueles que querem aperfeiçoar, ou que querem crescer individualmente, socialmente, e indicar também o caminho para quem quer chegar a este fim, para quem quer chegar a esses objetivos. Então, nós espíritas temos a responsabilidade de nos aprimorarmos, de procurarmos nos melhorar, de procurarmos estar construindo um mundo melhor para nós e para aqueles que estão ao nosso redor e, principalmente, empreender a iluminação espiritual de todos aqueles que querem fazer o bem. Concluamos fazendo a última consideração. Alguns astrônomos, sondando o espaço, encontraram na distribuição dos corpos celestes lacunas não justificadas e em desacordo com as leis do conjunto. Suspeitaram que essas lacunas haviam estar preenchidas por globos que lhes tinham escapado à observação. Então, observaram o espaço, tinha lacunas diferentes daquelas aceitáveis devido aos estudos, e o que eles chegaram à conclusão? Tem alguma coisa que escapou à nossa observação. De outro lado, observaram certos efeitos cujas as causas lhes era desconhecida e disseram: deve haver ali um mundo, porquanto esta lacuna não pode existir e esses efeitos hão de ter uma causa. Julgando então da causa pelo efeito, conseguiram calcular-lhes os elementos e mais tarde os fatos lhes vieram confirmar as previsões. Dedução lógica. Olharam, não pode ter espaço. Se tem espaço, tem que ter alguma coisa. Fizeram os cálculos, deduziram que existiam algumas coisas e, mais tarde, com o aperfeiçoamento das tecnologias, chegou-se à conclusão de que tem alguma coisa a mais. Apliquemos este raciocínio a outra ordem de ideias. Se se observa a série dos seres, desconhece-se que eles formam uma cadeia sem solução de continuidade, desde a matéria bruta até o homem mais inteligente. Então, os seres vivos têm uma cadeia de ligação uns com os outros até chegar no ser humano. Desde lá da matéria bruta dos minerais até o ser humano tem algo em comum. Porém,
entre o homem e Deus, alfa e ômega de todas as coisas, que imensa lacuna. Será racional pensar-se que no homem terminam os anéis dessa cadeia em que se transponha, sem transição, a distância que o separa do infinito? A inteligência do Kardec para fazer essas colocações era maravilhosa. Ele pegou pelos cálculos dos astrônomos, depois ele mostrou que entre Deus e os seres humanos há uma distância infinita, uma grande lacuna. E essa lacuna, então, é preenchida por alguma coisa. E essa alguma coisa seria o quê? A razão diz que entre o homem e Deus, outros elos necessariamente haverá, como disse aos astrônomos, que entre os mundos conhecidos, outros haveria desconhecidos. Que filosofia já preencheu esta lacuna? Qual a filosofia que já mostrou para nós, entre nós e Deus existe uma grande lacuna preenchida por alguma coisa? O Espiritismo Lola mostra preenchida pelos seres de todas as ordens do mundo invisível. Estes seres não são mais do que os espíritos dos homens, nos diferentes graus que levam à perfeição. Tudo então se liga, tudo se encandeia, desde o alfa até o ômega. Vós que negais a existência dos espíritos, preenchei o vácuo que eles ocupam, e vós que rides deles, ousai rir das obras de Deus e da sua onipotência. Muito grave essa frase final. Se nós estamos negando a existência dessa lacuna existente entre nós e Deus, tem alguma coisa errada conosco. Então vamos procurar preencher. Com o que vai preencher? E se nós rimos deles, da existência dos espíritos, usamos rir das obras de Deus e da sua onipotência, do seu poder, da sua sabedoria, do seu amor. Compreendamos, pois, que a doutrina espírita veio para esclarecer coisas transcendentes e sutis que até então não haviam sido esclarecidas. Preencher coisas transcendentes e sutis que até então não havia sido mostrada a nós. E cada um de nós, então, temos que começar a aprender, começar a entender as nossas necessidades evolutivas, as nossas necessidades de aprimoramento, a nossa necessidade de construir uma manhã de luz. Kardec, ou melhor, Allan Kardec e Hippolyte Léon Denis Arrivaion, trouxe para nós um conjunto de dados e de informações obtida por meio das comunicações mediúnicas, que servem para engrandecer os nossos conhecimentos filosóficos do mundo espiritual e vivenciar na prática várias situações, esclarecendo-nos de que a vida não começa no berço. Uma etapa da vida começa no berço, mas ela já existia antes, existirá depois do túmulo e voltará a existir inúmeras vezes quantas forem necessárias. E ao longo de todas essas existências, nós estaremos construindo um mundo de paz, de harmonia e de fraternidade. Saibamos, pois, edificar o amor, edificar a paz, edificar a luz em nossas almas. A luz divina brilha sempre nos convidando às grandes reflexões. No crepúsculo, que anunciando a chegada da noite, leva-nos a refletir a necessidade do descanso. Ao crepúsculo da manhã, ao alvorecer de um novo dia, traz-nos a necessidade de elaborarmos para uma vida melhor. Cada momento da vida traz para nós pontos de reflexões importantes. Lembremos-nos, a luz brilha para todos. Sigamo-las. A luz que ilumina para a transcendência da vida, para a compensação da vida e para a edificação do amor em nossos corações. Sejamos, pois, aqueles que trabalham, que edificam o bem, que trabalham e edificam a luz ao longo da caminhada.